Cerca de 1.500 corpos integrantes do Hamas foram encontrados dentro do território de Israel. A informação é de autoridades israelenses. O número não contabiliza o balanço oficial de vítimas do conflito. Desde sábado, aproximadamente 1.800 pessoas morreram após os ataques terroristas do grupo Hamas. O conflito na região começou no último sábado. Homens armados do Hamas, o grupo terrorista, né, que atua no território palestino, invadiram Israel e atacaram diversas cidades. Naquele dia, os integrantes abriram fogo contra civis que estavam nas ruas. Um dos mortos é o ministro da Economia de Hamas, Jawad Abu Shamala. Também há informações de que as autoridades israelenses encontraram corpos de 40 bebês. Isso mesmo, 40 bebês. Os Estados Unidos pretendem intensificar agora a ajuda a Israel. A expectativa é que tenha uma reunião com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para discutir o assunto. Duda, e essa possível ajuda dos Estados Unidos, vai ou não vai? Pode ajudar alguma coisa ou não? Bom, o que eu vi é os israelenses pedindo armas para os americanos e o Joe Biden enviou uma esquadra, né, porta-aviões para a região. Obviamente, os Estados Unidos não vão se meter na faixa de Gaza. Isso de mandar ali esquadra é muito mais um sinal primeiro para o Irã e um sinal para os aliados americanos do tipo, nós não abandonamos vocês, né? Aliados americanos tanto para Israel quanto para os países árabes. E aí vai ser uma decisão ainda dos Estados Unidos se eles vão vender armas para Israel. Aí vai depender do tipo de arma. Enfim, Israel compra muita arma dos americanos. Então, essa guerra, no fundo, Wilson, é uma guerra entre Israel e Hamas. Outros países, claro que tem uma atuação, o Irã tem muita participação. O Irã, posso dizer, é o responsável pelo que tudo está acontecendo. E o Irã manobra totalmente o Hamas para atingir os seus próprios objetivos. E um dos objetivos do Irã é destruir Israel. Os Estados Unidos estão mais afastados, assim como todos os outros países. Agora, é claro, há uma necessidade de mostrar apoio a Israel nesse momento, não só dos Estados Unidos, mas dos países europeus. Ontem, esses países, tanto os americanos quanto os europeus, deram uma aula de diplomacia, mostrando claramente o lado que eles estão nessa história, que primeiro, dizer claramente que foi um ataque terrorista promovido pelo Hamas e que eles estão do lado de Israel. É isso, sabe? Tem que ser muito transparente diante de um fato concreto, da realidade do que acabou de acontecer. É uma vergonha que presidentes aqui da América Latina ou políticos, diante da atrocidade que a gente viu, a primeira coisa que eles saem falando é que eles apoiam a causa palestina. Espera aí, né? A gente pode discutir toda a questão do Oriente Médio e da causa palestina, a história de Israel, tem vários problemas aí, mas vamos lá, vamos ver o que aconteceu, né? E eu acho que a divulgação das imagens, dos vídeos, do que aconteceu de sábado para cá, vai aprofundar ainda mais a contradição e o absurdo de algumas declarações que a gente tem ouvido aqui no Brasil e na América Latina. Acho que agora sim. Duda, aproveitando aqui o nosso chat, deixa eu só, antes de te passar uma pergunta que chega aqui para a gente, eu só quero atualizar uns dados que chegaram para a gente nesse momento, tá? O exército de Israel acabou de confirmar que mais de 1.000 pessoas foram mortas pelos combatentes do Hamas, desde o ataque surpresa do sábado. Como eu falei agora há pouco, né? Só na faixa de Gaza são 830 mortes. O número de vítimas chega a 1,8 mil.
Nesse momento, só na faixa de Gaza são 4.250 feridos. E aqui tem uma informação também de um ataque a um porto daqui. As forças israelenses continuam a atacar a faixa de Gaza com mísseis, né? E algumas imagens mostram que pelo menos um barco de pesca foi atingido no mar no Mediterrâneo, num ataque à costa da faixa de Gaza. Duda, deixa eu aproveitar aqui. Eu posso comentar algumas coisinhas que você falou, então? Então, eu quero aproveitar e pedir, porque o Zé Sérgio não, o Zilker pergunta o seguinte, que em termos de geopolítica, algum risco de os países árabes entrarem nessa confusão, Irã, e quais as possíveis consequências? Já aproveita logo e arremata com isso também, querido. Tá, então tem vários assuntos aí, mas vamos lá. Gaza basicamente tem um porto que tem embarcações pequenas, de pesca só. Isso é tudo muito controlado por Israel, então Israel não permite que tenha grandes barcos, porque sabe que eles podem ser usados num ataque. E isso aconteceu agora nesse ataque. Esse ataque que aconteceu no sábado, ele veio tanto por terra, quanto por ar, quanto pelo mar. Então, eu entendo que sim, Israel vai estar mais preocupado com qualquer embarcação nesse porto da faixa de Gaza. E esses barcos, eles têm um limite muito pequeno de alcance, até uma reclamação sempre histórica aí dos palestinos em Gaza, de não poderem ir muito longe. Então, eu acho que o que aconteceu foi isso, quer dizer, Israel realmente está impedindo que barcos acabem indo muito distantes. Você falou de 1.000 mortos entre os israelenses e de 1.500 terroristas mortos em Israel, né, Wilson? Só para a gente dar uma dimensão desses números, tá? Ataques terroristas do 11 de setembro, promovido pela Al-Qaeda em Nova York, 2001, era 2.000 e alguma coisinha. Eu vou levantar para você aqui. Eu vou levantar para você aqui para a gente ter o número correto. Acho que 2056, aí vai depender se considera também a queda do avião que teve também. 2753. 2.753. 2.700. E nós tivemos, então, 1.000 israelenses. Então, lembrando que 2.700 foi o maior ataque disparado terrorista da história, né? E esse está chegando já a 1.000. E 1.500 terroristas, se esse dado se confirmar, é uma invasão gigantesca por terra. É difícil até de conceber esse exército todo entrando num país. Você imagina o estrago que foi, ou que essa gente faria, por exemplo, se desembarcasse em Nova York, né? O estrago seria muito maior. Bom, aí a pergunta sobre Irã e países árabes. Bom, a gente estava vendo isso já desde a administração do Donald Trump, uma aproximação entre Israel e países árabes. Então, Bahrein, Emirados Árabes, e depois se juntaram aí Sudão e Marrocos, né? Isso aí, essa aproximação, ela tinha duas razões de existir. A primeira é que os Estados Unidos, já há muito tempo, estão sendo mais isolacionistas, né? Estão deixando as guerras pelo mundo. Essa era a intenção já desde o segundo mandato do George Bush. O Barack Obama, ele se elege com essa ideia, né? A gente não precisa mais se engajar tanto no mundo. O Biden é um grande apoiador disso, tanto que uma das primeiras coisas que ele faz quando ele assume é sair do Afeganistão. E os países árabes viram que os Estados Unidos estavam deixando, não eram mais um aliado tão presente ou tão confiável, ao mesmo tempo que viram o Irã cada vez mais agressivo, fabricando
uma bomba nuclear que um dia vai estar pronta e abastecendo, insuflando vários grupos terroristas, como Hezbollah, Hamas, as brigadas Hezbollah também no Iraque, em vários países. Então, foi um pouco um movimento no sentido de garantir meio que uma sobrevivência no momento que você tem um aliado que está indo embora e um rival cada vez mais forte e agressivo, que é o Irã. A hora que o Irã faz isso, historicamente, os povos árabes sempre apoiaram a causa palestina, né? E no começo, até pós-independência de Israel, atacam Israel com essa argumentação, né? São 3 guerras seguidas: 1948, quando se cria o Estado de Israel, 1967 e 1973, que é a Guerra do Yom Kippur. Com essa aproximação, a causa palestina fica em segundo plano, mas sempre acontece qualquer coisa ali na faixa de Gaza ou na Cisjordânia, esses países árabes eles fazem declarações falando naturalmente que, olha, é preciso cuidar dos palestinos, os direitos que eles têm e tudo mais. É compreensível. Quando o Irã gera esse ataque terrorista e Israel revida e vai atrás do Hamas, esses países árabes tendem, nesse momento, a se afastar um pouco de Israel. Mas eu acho que tem questões aí que não são circunstanciais e que são estruturais, porque continua aqueles fatores que levaram a uma aproximação entre Israel e os países árabes ainda estão na mesa, que é os Estados Unidos se afastando e o Irã cada vez mais perigoso. Então, eu acho que, no longo prazo, essa aproximação continua, porque os países árabes vão estar olhando agora que o Irã é realmente muito motivo para se preocupar. Então, eu acho que os grandes movimentos do Oriente Médio que a gente viu com esses acordos de Abraão que o Trump assinou, são movimentos de placas tectônicas, sabe? Demoram muito para acontecer, só que são mudanças muito grandes. Enquanto que eu acho que isso que está acontecendo agora, na verdade, não vai mudar nada, e pode até meio que acelerar mais para frente aí. Duda, só para a gente fechar esse bloco, eu fiz uma pesquisa rápida aqui. A gente tem um número de vítimas de 1.800 a aproximadamente 2.000. Isso corresponde à população inteira, estou falando, a população inteira de pelo menos 100 municípios brasileiros. Pelo menos 100 cidades brasileiras têm menos de 2.000 habitantes. Então, só para a gente ter uma ideia da dimensão, para a gente ter uma ideia do horror, né, que nós estamos vivendo, infelizmente, é um momento histórico que nós estamos presenciando ao vivo, mas a gente realmente tem uma dimensão, como você falou bem, né, fez o comparativo lá com o ataque terrorista de 11 de setembro, e agora a gente tem essa dimensão de uma guerra que ela parece não ter fim. Duda, vamos só para fechar o terceiro bloco, para falar um pouco sobre a repercussão no Brasil e das autoridades brasileiras sobre os atos terroristas do grupo Hamas.